Voltamos, galera! Voltamos com mais uma dica de informática aí para o concurso do TJ de São Paulo. Como eu confirmei para vocês, eu ia dar dica até o dia da tua prova e trago uma questão muito importante sobre gráficos, já que gráfico está caindo bastante nas questões da VUNESP. E se você analisar um histórico aí do TJ de São Paulo, tiveram várias questões sobre gráfico. E essa questão é muito importante, porque essa questão permite que você diferencie o gráfico do tipo dispersão do gráfico do tipo linhas. Uma coisa que eu já afirmo para você, você tem que saber os tipos de gráfico para fazer a prova da VUNESP, tem que saber os tipos de gráfico. Essa questão que eu trouxe, ela traz mais detalhes do que somente os tipos. Vamos dar uma observada. Perceba bem. Quando a gente pega essa tabela, ele diz que a tabela foi elaborada no Excel e apresenta o consumo de água na coluna B e em função da temperatura na coluna A. Então você sabe, quanto maior a temperatura, maior o consumo de água. Pode perceber que a temperatura 34, consumo de água 300. Isso não vai importar em nada na questão. Aí ele me dá duas tabelas e ele quer saber quais são os tipos de gráficos, né? Para depois ele falar das opções que a gente precisa responder, tá? Então aqui, gente, ele queria o seguinte de vocês. A VUNESP queria que vocês soubessem que esse gráfico aqui é o gráfico do tipo dispersão e aqui é o gráfico do tipo linha. E aí, o meu objetivo aqui é te mostrar os dois, como diferenciá-los quando cair na prova. Porque pode ter um gráfico desse aqui, tipo linhas, e perguntar que tipo de gráfico é esse, você ficar confundindo com dispersão. Ou cair esse de dispersão e você achar que isso aqui é um gráfico de linha. E aí, qual é a diferença desses gráficos para vocês analisarem na prova? Preste atenção, os dois foram desenvolvidos a partir desses dados aqui. Então, selecionei esses dados, criei o gráfico de dispersão. Aqui nós temos o eixo Y e aqui nós temos o eixo X. No eixo Y, ele colocou as temperaturas. E no eixo X, ele colocou o consumo de água. Tá vendo? Então, veja bem. Na verdade, é o contrário. O consumo de água ficou no Y e a temperatura ficou no eixo X. Isso não importa para o que eu vou te falar agora. Aqui, como é que você sabe, professor, que é o consumo de água? Olha aqui. Consumo de água vai até 300. E aí, se você olhar aqui no eixo Y, né, ele ultrapassa os 300 aí. E aqui a temperatura. Então ele colocou a temperatura no eixo X e vamos dizer assim, e o consumo de água no eixo Y. Preste bem atenção no que eu vou te falar. No eixo Y, naturalmente, ficam os valores. E no eixo X, naturalmente, ficam as categorias. Só que como a nossa tabela não tem categoria, olha lá, não tem categoria, só tem valores, valor da temperatura e valor do consumo de água. Aqui ele trabalha como? Ele trabalha, sempre na dispersão, ele trabalha sem categoria. Então na dispersão ele é um tipo de gráfico que trabalha sem categoria. Então pode ver que ele trabalhou no eixo X dados e no eixo Y também dados. Pode ver, ele trabalhou com dados do consumo de água aqui no eixo Y e com os dados da temperatura no eixo X. Ele não trabalhou com categoria. Ele não trabalhou com categoria. Você deve estar pensando, professor, não entendi o que é categoria e dado. Preste atenção. Se eu tenho uma planilha com valores de imóveis, os valores do imóveis, 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 300 mil, isso são valores. E os tipos de imóveis, sobrado, térreo, apartamento, são as categorias. Então os valores, quando a gente desenvolve um gráfico, por exemplo, do tipo colunas, os valores ficam no eixo Y. E as categorias, que é casa térreo, apartamento, sobrado, ficam no eixo X. Volta lá. Os valores ficam no eixo Y e as categorias ficam no eixo X. Só que o gráfico do dispersão não trabalha com categoria. Ele coloca dados tanto no eixo Y quanto no eixo X. Beleza? Já o gráfico de linhas, ele pode trabalhar com os dados, né, com os valores, os dados no Y, que nem ele está trabalhando aqui. Esse aqui é o Y, esse aqui é o X. E o X, ele pode trabalhar com categorias.
Ele pode trabalhar com categorias. Pode. Só que nessa questão, o que ele fez? Como tinham dois dados para apresentar, o que o gráfico de linhas fez de diferente do dispersão? Ele sabe que o eixo X é para categoria e lá na tabela não tem categoria aqui. Para ter categoria poderia ter aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, aí sim teria categoria. Mas não tem categoria nessa tabela, só tem dados de temperatura e dados de consumo de energia, não tem categoria. Então, como ele viu que não tinha categoria, o que ele fez? Ele separou os dados do consumo de água, tá vendo aqui? Ele separou em relação aos dados da temperatura. Ele fez duas linhas para representar e criou uma categoria fictícia aqui. Tá vendo? Ele criou uma categoria que não existia. Esses dados aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, não existe. Ele criou. Porque o gráfico de linhas ele é mais recomendado quando eu tenho valores e categorias. Quando eu não tenho, ele cria fictício e divide os dados. Já no outro, ele é recomendado para usar valores nos dois, tanto na coluna, tanto no eixo Y quanto no eixo X, porque ele não trabalha com categoria. Então, o que a gente vai entender? Isso aí foi uma análise. Agora, o que vocês têm que entender? Que sempre que tiver dois dados no gráfico de dispersão, ele vai mostrar desse jeito, somente uma linha, porque os dados estão tanto na coluna X quanto na Y. Já no gráfico do tipo linhas, ele separa os dois dados, ó. Ficam duas linhas representando os dois dados, já que ele trabalha com categoria, ele cria uma categoria fictícia. Então perceba, dois dados na dispersão, uma linha. Dois dados no gráfico de linhas, duas linhas. Então é isso que vai diferenciar na hora da sua prova, tá bom? Vamos analisar os itens. Vamos lá. Dentre os tipos de gráfico Excel 2010 suporta, não importa 2010, viu gente? 2016 tem esses gráficos aí. O 2016 tem até mais gráficos, né? Depois vocês dão uma fuçada. A questão foi de 2010, mas não tem problema. Ela seria a mesma no 2016, tá? Ele diz assim, ambos são gráficos de dispersão. Tá errado. O primeiro é um gráfico de coluna, não é um gráfico de coluna. O gráfico de coluna é aquele que traz, né, as colunas, né, como a gente já conhece, que é um gráfico de colunas. O segundo é um gráfico combinado, nada a ver também. Ambos são gráficos de tendência, nada a ver. O primeiro é um gráfico de dispersão e o segundo é um gráfico de linha. Olha lá, o primeiro é dispersão, o segundo é linha. Então essa é a resposta da questão. Ambos são gráficos de ações, também não. Então depois vocês vão olhar esses outros tipos de gráfico, mas a resposta é a letra D. A letra D de dado. Então, como diferenciar o gráfico de dispersão e colunas na hora da prova? Dispersão com dois dados mostra só uma linha, porque os dados vão ficar na coluna X, no eixo Y e no eixo X. Gráfico de linhas, como trabalha com categorias, ele vai separar os dois dados em linhas e vai criar uma categoria fictícia. No caso dali, que só tinham dois dados sem categorias, ele criou fictício e separou os dois dados em linhas diferentes. Então, uma linha, dispersão. Duas linhas, linhas é o gráfico que é apresentado. Beleza? Então, ficou a dica para saber na hora da prova qual é a diferença entre esses dois tipos de gráfico. Até a próxima.